Como todo mundo sabe, esta semana estamos conversando com os candidatos à Prefeitura de Botucatu, candidatos e candidatas, por ordem definida em sorteio. Na terça-feira foi Fábio Leite, na quarta-feira ontem Thalita Tavares e hoje a candidata do PDT, Rosiello. Deixa eu pegar um bom dia da candidata, que já está aqui no estúdio. Candidata, bom dia, tudo bem? Bom dia, Quinteiro. Bom dia, Lucas. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Criativa. Muito obrigado por esse espaço e bom dia à população de Botucatu que acompanha a entrevista. A gente que agradece a presença. Sempre bom revisar aqui as regras para os ouvintes, né? Nesta primeira rodada de entrevista, nós estamos colocando temas para que as candidatas e os candidatos possam explanar, temas com tempo, né, igual para todo mundo. E depois faremos outros temas nas próximas rodadas de entrevistas também. Então, o primeiro tema a ser discutido é mobilidade urbana, o segundo tema, esportes, lazer e turismo, o terceiro tema, cultura, o quarto tema, políticas sociais, o quinto tema, habitação. Cada tema tem 5 minutos. Aí a candidata vai ter o seu trecho de considerações finais de 3 minutos. Lembrando que é uma transmissão conjunta da Rádio Criativa, da Rádio Cultura e também do portal Acontece Botucatu. Candidato, podemos começar? Vamos lá? Podemos. Então vamos com o primeiro tema, mobilidade urbana. A senhora tem 5 minutos contados agora. Bom, mobilidade urbana. Para adentrar nesse tema, eu quero primeiro abordar a questão do transporte público. O transporte de ônibus, transporte coletivo, onde há uma reclamação intensa da população, porque diminuiu-se as rotas, diminuiu-se as linhas de ônibus. Isso aconteceu no período da pandemia, pelas justificativas de não ter muito fluxo de pessoas por contaminação. Ocorre que passou a pandemia e esse serviço não voltou ao normal. Então a população sofre, principalmente aos finais de semana, terem que ficar 2 horas nos dias de finais de semana para esperar um ônibus para suas atividades. E isso a gente não pode permitir que aconteça, porque o prefeito, a prefeita, ela tem condições de exigir essa prestação de serviço adequada para a população, porque a prefeitura, ela dá a concessão, ela faz o contrato com as empresas de ônibus, o serviço tem que ser prestado de qualidade diante da demanda e a necessidade que a população precisa. Então, o transporte público é uma situação em que nós vamos estar, eu como prefeita vou estar atuando firmemente junto às empresas de Botucatu para que a população tenha um transporte de qualidade. E transporte de qualidade não se refere também somente à questão das rotas de linhas, mas rotas de linhas para os bairros da cidade. Os nossos bairros cresceram bastante, por exemplo, lá no Cambuí, lá no Jardim Itamaraty, o percurso do transporte coletivo ele tem que ter um fluxo maior, com horários maiores para atender a nossa população, os nossos jovens estudantes, a nossa população trabalhadora e também a qualidade dos ônibus, né? Não basta fazer uma pintura na lataria do ônibus e achar que o ônibus está com qualidade. Nós temos que ver as condições de segurança dos ônibus, o tempo de uso de vida que a lei coloca, né? Normalmente 5 anos que o ônibus ele pode estar circulando, o desgaste do transporte coletivo ele é bastante intenso, então há necessidade de nós estarmos fiscalizando a qualidade dos ônibus. Eu já vi principalmente vários ônibus que param porque perde o freio, porque dá problema, e isso atrasa a vida do trabalhador que precisa chegar no trabalho, que tem horário. Então são questões que depende do prefeito manter ser firme com a empresa e ter um trabalho energético sobre essa prestação de serviço, porque é de rotina, é diário e é essencial para a população trabalhadora, para os estudantes que têm horário para cumprir e pagam as suas passagens. Então, é dever da prefeita estar cobrando uma prestação de serviço de qualidade. Esse é um ponto importante que a população está com essa reclamação e desde a pandemia os serviços não voltaram ao normal. E a prefeitura vem subsidiando a empresa, pagando para a empresa e, no entanto, a gente não vê um retorno de uma boa qualidade na prestação de serviço do transporte público. Paralelo a isso, a gente tem que observar o nosso trânsito. O sistema viário do município precisa ter um planejamento
do sistema como um todo. Como eu disse, Botucatu cresceu, os bairros cresceram, o número de veículos aumentaram bastante na cidade, então nós precisamos pensar de uma forma macro, com técnicos e projetos, em que façam interligações entre bairros e esse fluxo de veículos eles sejam distribuídos de tal forma que desafoguem as principais rotas de ligação da cidade, como, por exemplo, ali o viaduto Bento Natel, quando chega principalmente nos horários de pico, o fluxo é intenso para pegar o viaduto, e nós estamos aqui já falando que o grupo que está no poder, administrando a prefeitura já há 15 anos, não fez a passagem de ligação ali da Vila São Luís com a Vila Antártica, que é uma alternativa de distribuir o fluxo que vai para o viaduto Bento Natel, distribuir o fluxo dos veículos e fica tudo concentrado quando vem da Vital Brasil, quando vem do centro ali pela via da Rua do Zé do Queijo. Então, a gente tem que pensar a cidade. Nós temos que fazer ligações, por exemplo, do Distrito Industrial 3, ali pela Júlio Vaz de Carvalho, no Jardim Continental. Você desafoga o fluxo da Dante Delmanto, que também é um fluxo intenso que ocorre naquele setor. Fazer ligações, como nós fizemos no Real Parque, ligando com o Itamaraty, quando fizemos as ligações do Palos Verde com comerciários, também os corredores de ônibus, as vias principais da cidade, nós temos que ter os corredores de ônibus para o fluxo fluir. São algumas iniciativas que a gente tem que ter pulso firme e fazer. Candidata, preencheu o tempo de 5 minutos falando de mobilidade urbana. Candidata, pode tomar uma água aí enquanto a gente vai falando sobre a entrevista. É um momento importante em que o candidato ou a candidata falam sobre temas específicos, colocando que consta em seus planos de governo. O próximo tema que nós temos aqui, candidata, ele engloba esportes, lazer e turismo. Vamos lá? A senhora tem 5 minutos. Esporte nós temos que cuidar das nossas estruturas de esportes. A gente tem visto o campo da Vila Maria, a estrutura que foi feita lá, o ginásio do Araguaia. Então, nós temos que ter as estruturas, e elas são importantes para o desenvolvimento do esporte, mas o poder público tem que cuidar e tem que dar vida para esses espaços. Fazer campeonatos, fazer atividades esportivas, e com isso a gente fazer esse trabalho de base, trabalho com a criança dentro das escolas. O esporte ele é muito importante no desenvolvimento das habilidades, das competências, de descoberta dos dons das nossas crianças. A gente fala de ensino integral no município, onde as crianças ficam 7 horas dentro da escola, mas nós não temos atividades extracurricular que desenvolvam a criança. E o esporte é um tema que a gente tem que colocar dentro da escola, no currículo pedagógico, nessa política integrada de educação e de esporte. Infelizmente, muitas das escolas que foram construídas nessa atual gestão do atual governo, que está há 15 anos, escolas sem quadra, sem cobertura, não tem um ginásio, não tem espaço de lazer aonde essas crianças possam fazer essas atividades nesse período de 7 horas que elas ficam dentro das escolas. Eu tenho relatos de mães que as crianças chegam num determinado período, como não tem esses profissionais de educação física, não tem essas atividades dentro, fazem as crianças deitarem na carteira e dormir. Isso a gente não pode admitir. Então a gente tem que ter um projeto em que, qual é a nossa meta, qual é os nossos objetivos? Desenvolver o esporte comunitário também na comunidade, utilizar essa infraestrutura que a gente tem que desenvolver nas escolas para que a comunidade possa utilizar a questão do esporte. Fortalecer algumas categorias, como, por exemplo, nós já fomos referência no futebol feminino, fortalecer essa categoria. E essas crianças estarem sendo incentivadas, motivadas nas mais diversas modalidades, no xadrez, no futebol, no basquete. Eu recebia crianças na Câmara que diziam, por que só incentivo o futebol? Nós queremos outras modalidades. Sim, nós temos que ter todas as modalidades, porque as pessoas, elas são... cada um tem a sua aptidão, então o poder público ele tem que promover, mas para isso a gente tem que ter as nossas estruturas funcionando, nós temos que ter investimento com profissionais, técnicos e professor de educação física, e temos que ter um plano
um plano, um planejamento para incentivar o esporte na nossa cidade, começando com as crianças. Também não esquecendo da terceira idade. A terceira idade, hoje a nossa população ela vem envelhecendo e vivendo. Então, essa longevidade, a gente tem que garantir saúde. E garantir saúde é na prevenção. E o esporte, ele atua na prevenção. Fazer um trabalho entre Secretaria de Esporte com Secretaria Municipal de Saúde para um trabalho conjunto em que esses idosos eles possam fazer dança, fazer atividades, caminhadas, acompanhada pelo médico, pelo posto de saúde. Eu, quando fui primeira-dama, esposa do prefeito Ielo, implantei o projeto de danças com a terceira idade. E esse projeto, ele continuou. Então, assim, eu me orgulho porque as senhoras, as pessoas saíram do seu conforto de casa e foram fazer atividade. E com isso, você leva mais saúde, você leva interação social e é muito importante também a terceira idade. E você previne doenças cardíacas, né? As pessoas que têm doenças crônicas, como diabetes, então você movimentar. A terceira idade ela tem que ser olhada com muito carinho para que promova a qualidade de vida. E aí o esporte, a saúde é um caminho. Turismo, nosso potencial turístico em Botucatu, ele é imenso. As nossas belezas naturais, né, com a nossa serra, a nossa cuesta, é muito importante nós explorarmos, levar o nome de Botucatu para que mais turistas venham para a cidade conhecer as nossas belezas. Nossos parques, nós criamos o Parque Cachoeira da Marta e desde lá, esses 15 anos, nenhum outro parque foram criados. E os parques são importantes para que a gente faça a educação ambiental com as nossas crianças. Hoje eu vou visitar a Floresta Estadual, ali há uma proposta minha de fazer uma unidade de conservação ambiental, instituindo um parque, ali é uma grande área de proteção do cerrado, e essas belezas naturais nós temos que preservar e nós temos que também fortalecer para que seja pontos turísticos. Botucatu tem um plano de turismo e a gente precisa fortalecer, a gente precisa desenvolver e executar para que a nossa cidade possa ser promovida, junto também com os nossos sindicatos de restaurantes e fazer um trabalho para o desenvolvimento do turismo da nossa cidade. Candidata, preencheu o tempo de 5 minutos falando de esportes, lazer e turismo. Lembrando, a entrevista está ao vivo aqui pela Criativa. Logo mais, o vídeo da entrevista estará completo no portal Acontece Botucatu. Às 5 da tarde, no programa Acontece no Ar, na Cultura FM com Acontece Botucatu, o trecho de considerações finais da candidata. O próximo tema, candidata, cultura. Na hora que a senhora der ok, estiver tranquilo aí. Estamos debatendo aqui com a Rosiela os temas colocados hoje: mobilidade urbana, esportes, lazer e turismo, políticas sociais, habitação e agora cultura. Podemos? Podemos. Então vamos lá, a senhora tem 5 minutos. Cultura, Botucatu é um celeiro de cultura. Aqui nós temos comunidades italianas, nós temos comunidades japonesas, nós temos comunidades belgas, então a gente tem que fazer as nossas culturas, a nossa cultura caipira, favorecer e colocar essa cultura para o conhecimento da população, reavivar a nossa cidade. Nós tínhamos as festas do Tanabata, nós tínhamos festas da cultura italiana, então a gente precisa preservar, voltar essas festas para fortalecer as nossas comunidades que hoje vivem em Botucatu e a cidade conhecer. Nós precisamos também promover festivais de banda, festivais de fanfarra, festivais de corais. Nós temos que voltar o Coral Municipal de Botucatu, que foi suprimido na atual gestão. Nós precisamos fazer a nossa preservação do patrimônio ferroviário. Para isso, a gente também tem que ter um conselho do patrimônio cultural e natural de Botucatu, entendendo quais são as proteções que nós temos que preservar no nosso município. Nós precisamos também preservar o acervo de jornais e livros para que a história do município ela fique preservada para as futuras gerações. Nós também precisamos fortalecer a nossa banda municipal, a nossa orquestra, o coral jovem de Botucatu. E também a gente precisa fazer algo que está bem devagar, aliás, que é as nossas estruturas. Veja bem, o Cininelli, ele está parado já há muitos anos, fechado, sem utilização, e é um cinema que foi fechado e está nas mãos
do poder público e não faz a reforma, o prédio vai deteriorar e é um patrimônio ali importantíssimo que a gente pode fazer atividades com as crianças, com os artistas de Botucatu, promover cultura na nossa cidade. Não há uma reforma daquele prédio. A Casa da Juventude, ali ao lado da estação, ela está fechada há muito tempo, com toda a estrutura deteriorada, com a questão da eletricidade e fechada. Nós precisamos resgatar esses prédios para que a gente tenha atividades. E essas atividades em parceria com o ensino integral com as nossas crianças, que possam ter aulas de danças, aulas de balé nesses espaços, a Casa da Juventude, fazer parceria com entidades do município, como nós tínhamos a oficina da dança, em que as crianças vão para a escola no seu período normal e no contraturno, no ensino integral, ela ter essa oportunidade de dança nesses locais, mas para isso esses espaços eles estão parados. Hoje a gente vê atividades acontecendo somente lá no Fórum, no Museu das Artes, que é a Pinacoteca, só acontece atividade ali, mas a gente tem outros espaços que a gente precisa reformar, a gente precisa pôr para funcionar e fazer a cultura funcionar nesses espaços e democratizar o acesso todas as classes sociais e utilizar a educação como um caminho para que as crianças venham absorver cultura, e cultura com dança, cultura com arte, teatro, e nós temos artistas no nosso município que eles possam ser contratados, serem professores, serem agentes para esse trabalho dentro das escolas, nesses espaços. Veja bem, o Espaço Cultural já é a segunda vez nesse tempo de 15 anos que o atual grupo está no poder, está lá de novo reformando o espaço cultural e, no entanto, não terminou e o espaço a gente não vê utilizado. Então, essas estruturas nós precisamos pôr para funcionar. E também o nosso fazer shows periódicos, né? A população precisa de lazer, e aí nós fazíamos vários shows com os nossos artistas do município, shows com artistas nacionais, shows gospels. A gente tem que abranger todas as religiões para que tenha esses shows, contemplar a população, porque a cidade é de todos, incentivar a música raiz. Botucatu é um celeiro de música raiz, a nossa história diz isso, como Angelino de Oliveira, fortalecer a Semana Angelino de Oliveira, para que esses nossos artistas eles sejam sempre reconhecidos para as nossas gerações. O projeto Lua Cheia, com artistas nacionais e locais, que a gente fazia shows nesse sentido. Atividades culturais, como a nossa juventude hoje, ela busca uma alternativa de ter o seu lazer, a sua diversão e preservar, como o hip hop, a música, as danças típicas, fortalecer, abrir a Secretaria de Cultura para todos esses grupos. É importante que nós tenhamos uma prefeitura aberta para que a gente venha promover cultura de verdade, fazer a preservação também dos espaços como o Largo da Catedral, a Fazenda Lajeado, o Museu do Café, são espaços que a gente precisa do poder público atuando e abrir para a população. Candidata preencheu o tempo de 5 minutos falando de cultura, ao vivo aqui na Criativa FM, por falar em cultura. Hoje às 5 da tarde, no programa Acontece no Ar, da Cultura com Acontece em Botucatu, o trecho de considerações finais da candidata Rosiello. Nós vamos para o próximo tema. A hora que a candidata me dá um ok ali, a gente vai falar sobre políticas sociais, candidata. Podemos? Podemos. Então vamos lá. O que consta desse item no seu plano de governo? 5 minutos. As políticas de inclusão social, nós temos que pensar o atendimento da assistência social. A assistência social, ela é uma política de quem precisa, né? Então, a assistência social, a mãe, a criança, a família, o idoso, a pessoa com deficiência que necessita da política da assistência social, tem que ser uma política que atenda através do fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social. Quando fui primeira-dama, esposa do prefeito Ielo, ali em 2005, nós implantamos o Sistema Único de Assistência Social. Na implantação dos CRAS, os Centros de Referência da Assistência Social, nós temos 5 CRAS, e nesses 15 anos a gente não ampliou esses números de CRAS, e a cidade cresceu. Há necessidade de repensar o território, o número de famílias para ampliar esses CRAS no município. A pandemia fez assim, um estrago no sentido em que a população, ela
precisou de renda, e muitas vezes acabou perdendo a renda, perdendo o trabalho por conta da pandemia. Muitas mães, muitas mulheres precisou emergencialmente do poder público. Então, esses CRAs, eles são importantes para atender a população, encaminhar para o mercado de trabalho, identificar a população que precisa de capacitação para poder ganhar o mercado de trabalho. Nós precisamos também pensar nas questões do álcool e droga. A gente está vendo uma população adoecendo e cada vez mais entrando em depressão. E aí a saúde mental é algo importantíssimo, que tem que estar uma política integrada com a assistência social, porque se a população não tem renda, se a população não tem trabalho, se há uma situação de quebra de vínculo familiar, essas pessoas elas vão cair para o uso do álcool, das drogas. Nós vamos ver pessoas cada vez mais morando nas ruas. Então, é uma questão que precisa de um trabalho intenso da assistência social, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, para que a gente também faça um trabalho integrado de prevenção, de políticas sobre álcool e drogas no nosso município. Os moradores de ruas, a gente está vendo uma crescente de moradores de ruas, a gente tem que compreender essa situação no nosso município. São moradores que vêm de fora, estão entrando na cidade, estão permanecendo na cidade. A gente tem que criar um projeto de como enfrentar essa situação. Não é uma situação de repressão, de polícia, mas é uma situação de conscientização, de trabalho do poder público, de compreender de onde vêm essas famílias. E quando é família de Botucatu, quais são o trabalho que nós temos que fazer, terapia ocupacional, é a saúde envolvida, é o tratamento emergencial para fazer aquela desintoxicação de quem é usuário de álcool e drogas, é um trabalho de conscientização. Por que essa pessoa está na rua? O que faltou na vida dela? Qual que é a causa que levou ela a morar da rua? Qual é a falta de esperança, de motivação de continuar uma vida no trabalho? Então, são questões sociais de conscientização que nós, assistentes sociais, somos capacitadas para desenvolver projetos. Não basta somente levar para o espaço acolhedor, para o albergue, dar um banho, dar comida e no outro dia abrir a porta e eles voltarem para a rua. Então, tem que fazer um trabalho mais intenso nesse sentido para promover e para voltar à vontade de ser digno para essas pessoas. Tem um lapso, tem uma causa, e essa causa normalmente é rompimento de vínculo com a família, e aí a gente precisa compreender para desenvolver o trabalho nesse sentido. Nós precisamos atender a nossa população idosa que estão também, como eu disse, está crescendo, criar projetos para a terceira idade, criar projetos de abrigo asilar, né? Nós temos uma demanda grande, então nós precisamos, aquelas idosos que muitas vezes são abandonados pela família, e a gente precisa, o poder público tem que acolher. Hoje a gente vê que o Ministério Público atua obrigando a entidade a receber idoso, e muitas vezes a entidade está sufocada, sem condições de atender, e o poder público tem que atender. Então, o poder público precisa ampliar, fortalecer o trabalho com as entidades sociais. As entidades sociais em Botucatu, elas são parceiras importantes da prefeitura. E aí a gente tem que fortalecer com recursos, colocar profissionais nessas entidades, nessas parcerias, para que a gente possa ampliar o atendimento, seja no segmento do idoso, seja no segmento da criança e do adolescente, com projetos sociais, no segmento das mulheres. As mulheres, elas precisam de um atendimento especial. As mulheres, aí na minha proposta, eu vou criar uma secretaria especial para as mulheres, e principalmente as mulheres que vem uma demanda crescente de geração de renda. E aí nossos uniformes, que são 10 milhões que vão para fora de Botucatu, a gente montar uma cooperativa para que as costureiras possam absorver esses 10 milhões no município de Botucatu e a gente gerar renda. Candidata falou de políticas sociais aqui nessa entrevista, nesta primeira rodada de entrevistas com as candidatas e candidatos à Prefeitura de Botucatu. Lembrando que por ordem definida em sorteio, hoje Rosiello, amanhã Domingos Neves do PT. A gente vai para o nosso último tema cheio, que é habitação. Vamos lá, candidata? Enquanto isso, nós estamos transmitindo ao vivo aqui pela Criativa FM, também pelo Acontece Botucatu, e também pelas plataformas da Rádio Criativa, no Facebook e também no YouTube. Vamos lá? Então, habitação agora, nós temos candidato... Opa, peraí, que agora eu preciso voltar no meu cronômetro aqui. Pronto. A senhora tem 5 minutos para falar sobre habitação.
Habitação é um tema importantíssimo porque a moradia, ela devolve, ela dá dignidade para a população, você ter o seu lar, você ter a sua casa, e nós vamos implantar a Secretaria de Habitação e um departamento de fiscalização de habitação popular. Nós vimos que o programa Minha Casa Minha Vida, que é um programa do governo federal, onde a construtora vai na Caixa Econômica Federal, acessa esse programa e constrói no município. A prefeitura, ela faz o cadastro dessas famílias, ela aprova o projeto e ela tem algumas funções, né? As funções como, por exemplo, ao você aprovar o projeto, você tem que compreender que o programa, ele obriga a construtora a investir 5% do valor em projetos como infraestrutura que vai para aquele conjunto habitacional, posto de saúde, a creche, projetos sociais. O que a gente viu em alguns conjuntos habitacionais que é feito as casas populares, mas não é feito a creche, não é feito o posto de saúde. Passa-se tempo, passa-se 2 anos, depois que vai o governo, a hora que cobra, a prefeitura vai cobrar a construtora para fazer o posto de saúde. Estamos vendo lá no Cachoeirinha, agora que está terminando um posto de saúde, depois do Cachoeirinha, aqueles apartamentos estarem há muito tempo lá. Então, isso aconteceu também lá no Caimã. Quando houve o Caimã, não fizeram o posto de saúde, não fizeram a creche, isso vieram depois. Então, como que as mães, as mulheres vão para esses conjuntos habitacionais se não faz concomitantemente essa estrutura para atender as crianças nas creches, no posto de saúde? Então, isso é uma questão de gestão, é uma questão que quando aprova o projeto e o projeto é desenvolvido, tem que ter essa fiscalização para que essas estruturas acabam para atender a população de uma forma completa. Então, esse é um trabalho importante de uma Secretaria de Habitação, de um departamento de fiscalização. O que a gente precisa também verificar é que muitas dessas casas estão abandonadas, né? Então, moradores, por que motivo ganhou e não está? Ou então, existem esses moradores mesmo e tem famílias esperando, aguardando moradia. E nós precisamos identificar as pessoas que realmente precisam fazer esse trabalho de fiscalização desses imóveis abandonados, fazer o processo administrativo junto à Caixa Federal e devolver para as famílias que precisam. E esse cadastro, quantas famílias precisam de moradia? Quantos mais a gente precisa promover moradia? E ir atrás e fazer... zerar esse número de necessidade de moradia. Esse é um compromisso meu. Além do programa Minha Casa Minha Vida, quem sabe a gente também voltar ao nosso programa, o programa que foi instituído no governo do IELO, que é o programa Morar Bem, que nós fizemos também ali no Recanto Azul, conjunto habitacional, ao lado do Recanto Azul, no Real Parque. Esse é um programa do município que foi criado no nosso governo. Outra oportunidade é os lotes urbanizados. A prefeitura, ela tem áreas que ela pode fazer o processo de divisão desses lotes e fazer a cessão desses lotes às famílias, e essas famílias também ter uma forma de financiamento junto à Caixa Econômica Federal e fazer a construção, seja por forma de mutirão nessas áreas de lotes urbanizados. Alternativas diferenciadas para a população ter acesso à sua moradia. O poder público tem que estar aberto e tem que estar ativo na criação desses projetos. E para isso a gente precisa da Secretaria da Habitação e desse departamento com profissionais que pense a forma de levar a moradia para essas famílias. E também a gente recuperar, né, o Fundo Municipal de Habitação, para que esse fundo possa, então, ajudar as famílias, como, por exemplo, nessa questão dos lotes urbanizados. Também as moradias que estão em situação de favela, famílias que estão em área de risco, que a Defesa Civil venha identificar. A gente tem que ter um programa que, de forma emergencial, atendam essas famílias. O aluguel social é uma luta que eu tive na Câmara desde que eu entrei em 2013, e a gente conseguiu implantar o aluguel social para essas famílias de baixa renda que estão em situação de risco, em situação de vulnerabilidade. Depois, eu fiz um trabalho para que aumentasse esse aluguel social às mulheres vítimas de violência. Sim, foi assim uma luta intensa, muitos vereadores não aprovavam as minhas emendas nos projetos, e hoje a gente conseguiu, né, o poder público, nos projetos de leis, fazer esse trabalho do aluguel social. Então, a gente precisa fortalecer o aluguel social também para poder atender as famílias na questão de moradia.
Candidata, preencheu o tema de 5 minutos falando sobre a habitação. Estamos conversando com a candidata do PDT à Prefeitura de Botucatu, Rosiello. É a terceira entrevistada nesta primeira rodada de entrevistas. E agora a gente tem o trecho de considerações finais, onde aqui o candidato tem 3 minutos. A hora que a senhora estiver ok, vamos lá? A senhora tem 3 minutos para suas considerações finais, candidata. Valendo. Eu queria dizer para a população de Botucatu que chegou a hora de nós podermos avançar em diversas questões, sobretudo nessas questões de ter uma prefeitura aberta, uma prefeitura que escuta, que ouve a todos. A prefeitura de Botucatu, na minha gestão, será uma prefeitura que não vai precisar de senha para ir lá falar com o prefeito aos sábados. Será uma prefeitura que vai estar aberta a qualquer momento, mesmo que seja aos finais de semana, quando houver a necessidade da população, com profissionais que vão estar lá para atender toda a população. E a prefeita, sempre que necessário, também atender a população. Então, eu vou estar disponível para ouvir a população de Botucatu nas suas demandas. A prefeitura, ela tem que atender a população, a criança, o adolescente, o idoso, o jovem, a família, o adulto como um todo. E a gente tem que pensar na geração de renda. A gente tem que fortalecer o nosso setor industrial para que tenha renda, sobretudo não só para os adultos, mas para os jovens que estão saindo do ensino médio, que precisam de trabalho. A gente precisa fortalecer essa questão da renda e do trabalho, nas parcerias também com o Senac, com o SESI, com o Senai, para a capacitação. Ontem eu estive na Ciesp, então uma conversa muito boa no Ciesp, o setor estarmos juntos para a gente trazer mais indústrias, promover um desenvolvimento na cidade, sempre, claro, com um desenvolvimento sustentável. Dizer para as mulheres que a minha preocupação com as mulheres, na saúde da mulher, é importante. Essa Secretaria Especial da Mulher será importante para a gente integrar as políticas de saúde, de educação, de assistência social e de desenvolvimento econômico. Importante. Então, chegou a hora da gente poder ter uma mulher. Botucatu tem 169 anos de sua existência, de emancipação política, e nós nunca tivemos uma mulher prefeita. Eu sou a esposa do ex-prefeito Iello, estive governando com ele a prefeitura por 8 anos, eu sou vereadora há 12 anos, eu tenho 20 anos de experiência, eu me sinto em condições de governar a cidade. E eu acredito que com os conselhos municipais, abrindo a prefeitura para que a população possa vir participar do orçamento público, nós podemos fazer um governo maravilhoso, um governo que vai atender de verdade a necessidade da população. Então, eu conto com a população de Botucatu que venham conosco nesse projeto. Agradeço o meu vice, o professor Josias, que é um professor da prefeitura, o professor da rede básica de ensino, ele é pastor da Igreja Batista, ele é uma pessoa importante nesse trabalho junto comigo para que a gente possa desenvolver essa educação de qualidade. Agradeço a todos os vereadores e vereadoras que estão na chapa comigo para que a gente possa avançar nesse projeto de uma cidade mais feliz, democrática e acolhedora e de oportunidade para todos. Bom dia!